Quando nós celebramos o dia da Quinta-feira Santa, que nós a chamamos de Quinta-feira Santa, nós lembramos nesse dia 2 fatos que Jesus produz. Primeiro, da instituição da Eucaristia, e o segundo, da instituição do sacerdócio. São os 2 fatos que constituem e consagram esse dia da quinta-feira. Jesus presta a enfrentar a morte como gesto total de si, onde ele mostra, através da paixão, o domínio total da sua vida, com o tema do Evangelho de hoje, que ele nos amou até o fim. Esse é o ditame, a norma de Jesus, amar até o fim. Por isso que este amar até o fim se fez na última ceia, como um gesto inédito e surpreendente de lavar os pés dos discípulos. Os discípulos jamais imaginavam que o mestre, que era seu superior, pudesse realizar esse gesto. Por isso que esse gesto de Jesus, ele se tornou inédito e surpreendente, para primeiro ensinar os discípulos que quem quer ser grande tem que começar a servir. Durante esses últimos domingos 3 da Quaresma, nós falávamos coisas simples, mas muito profunda, que era a questão do arrependimento, a questão da conversão, a questão do perdão. Todos estes fatos modestos, simples, têm tudo a ver com a Eucaristia, com lavar os pés. Jesus ensina aos discípulos que eles, se quisessem ser grandes, deveria ser servidor. E como dizia domingo passado, é na humildade que nós crescemos. Se quiser nos conhecer ou conhecer alguém, observe a sua humildade. Se cabe em si a humildade ou não. E a Eucaristia é justamente isso. Eucaristia não é um sacramento para ser recebido. A Eucaristia é um sacramento para ser vivido. Não se recebe a Eucaristia sem viver a Eucaristia. Nesses últimos tempos, a Igreja, na Igreja Católica, tem se desviado muito desse foco. E a Eucaristia ficou muito sem um gesto concreto daqueles que o recebem. Por isso que vão inventando coisas a respeito da Eucaristia. Muitos inventam que no momento da Eucaristia você tem que ficar de joelhos, porque parece que a Eucaristia tem mais importância. Alguns vão receber a Eucaristia, não recebem na palma da mão, porque a mão parece que é muito pecadora, e recebe na língua. Talvez o órgão mais pecador nosso é a língua. E a gente nem se percebe dos equívocos que nós vamos inventando ao redor da Eucaristia. A Eucaristia não se realiza, não se faz com gestos. Os gestos são humanos. Nós vamos inventando modos de receber a Eucaristia. Agora, tem umas paróquias por aí, que na diocese especialmente, que as crianças, ao receber a primeira Eucaristia,
Elas agora, a paróquia põe lá as meninas, especialmente, sempre com as meninas, né? Parece que as meninas sempre foram debochadas na igreja. As meninas de sainha branca, de véuzinho, véu e grinalda, e recebe a comunhão, aí já os meninos também, né? De joelhos, naqueles altares que faziam antes do Concílio Vaticano II. Quando eu era moleque, ia na São José de Alves Machado, a gente recebia comunhão lá, porque era antes da reforma do concílio, tudo isso voltou. Como se isso fosse a coisa mais importante da Eucaristia. A Eucaristia, sem serviço, não adianta nada. Às vezes as pessoas inventam a necessidade de receber a Eucaristia todo dia. Mas todo dia para quê? Se a Eucaristia não é um serviço. Curiosamente, Jesus só rezou uma missa. E foi suficiente. E a gente reza a missa todo dia, tem gente que fica orgulhosa. Olha, eu vou na missa todo dia, de segunda a segunda. Olha, seu padre, eu comungo todo dia. Se eu ficar doente, tem que levar a Eucaristia em casa. E as pessoas acham que isso é vantagem. Isso não é vantagem. Porque se você não aprende com Jesus a lavar os pés, a Eucaristia também não tem sentido. Por isso que quando Jesus começou a lavar os pés ali dos discípulos, a figura de Pedro, uma figura assim proeminente, Pedro quis negar que Jesus lavasse-lhe os pés. Mas Jesus falou: Pedro, eu tenho que lavar seus pés, porque senão você não vai fazer parte da minha mesa. E eu lavando os seus pés, você fica purificado. Aí Pedro, exageradamente, falou: mas se o negócio é assim, então lava tudo, né? A cabeça, o pé, tudo meu corpo. Porque Pedro pensava que a lavagem de Jesus fosse uma lavagem mecânica, física, como um tomar banho. Era a ação simbólica de lavar os pés. Jesus, que era o mestre, estava ensinando aos discípulos o que eles deveriam fazer. E o que os discípulos deveriam aprender com Jesus é que um deveria servir o outro. E especialmente aquele que quiser ser maior, lave o pé do outro. A cena do lava-pés abre-nos a Eucaristia, com duas dimensões, amor e fidelidade. Quando não existem essas duas condições, a Eucaristia se torna bastante equivocada. Daí o questionamento de Pedro, porque Pedro se sentiu desconfortado. E a Eucaristia, ela produz em mim um desconforto, de eu me perguntar: será que eu sou digno de receber de fato a Eucaristia? É porque a gente não teve nunca ao longo da vida uma boa catequese sobre a Eucaristia. A Eucaristia, ela supõe que eu sei o que eu estou fazendo. E se eu não tenho esse desconforto, eu não posso receber a Eucaristia. Por isso que Jesus diz para ele: olha, Pedro, é preciso fazer parte da minha vida para você receber a Eucaristia. E quando eu vou receber a Eucaristia, eu me pergunto: eu estou fazendo parte da vida de Jesus? O que eu faço na minha vida para fazer parte do que Jesus fez? Se a missão de Jesus foi tal, como que está a minha missão? Por isso que Pedro ficou desconfortado diante desse Jesus
que começou a lavar os pés dos discípulos. E aí Jesus diz para ele: Pedro, eu vou dando exemplo para que você faça a mesma coisa. E esse exemplo da conversa de Jesus com Pedro foi a conversa com os discípulos. E os discípulos acabaram entendendo que não existe Eucaristia se não existe o serviço. Aprendamos isso com Jesus e façamos simbolicamente esse mesmo gesto.